Paulo César Silva, conhecido como Paulinho da Coruminas. Nasci em Nova Resende, aqui próximo de Poços de Caldas, numa cidadezinha encantadora, filho do Seu Lico e da Dona Zezé. Eu acredito que ainda é possível transformar esse país com políticos honestos, com ética, com seriedade e sem corrupção. A minha história é o seguinte: eu nasci lá em Nova Resende, fui para São Paulo ainda com 13 anos, porque na Nova Resende a gente fazia o ginásio na minha época. Eu nasci em 1959, então no início da década de 70 eu fui para São Paulo para trabalhar, para estudar. Meus irmãos já estavam lá, porque a gente ia formando no ginásio e ia para São Paulo para fazer a vida. E fui para São Paulo assim como meus irmãos, morar lá, trabalhar, estudar, vencer na vida, como a gente dizia aqui no interior de Minas Gerais. E foi isso que aconteceu. Fui estudar, fui trabalhar, fui conviver com meus irmãos que já tinham ido e deixar meu pai, minha mãe e a minha irmã mais nova, porque a gente ia na medida que ia fazer no ginásio. E me formei, estudei em São Paulo, me formei, comecei a desenvolver um trabalho, participei do movimento estudantil, influenciado já pelos meus irmãos mais velhos. Aí comecei a me interessar pela conhecer de política, participei do combate à ditadura, fui perseguido pela polícia em São Paulo nas nossas manifestações. E trabalhando e estudando, sempre trabalhando e estudando. Escola pública, trabalhando o dia inteiro, indo para a escola à noite, acordando de madrugada, trabalhando. E me orgulho muito disso. Baseado nisso, eu comecei a participar do movimento estudantil, ainda no segundo grau. Ajudei na fundação do Partido dos Trabalhadores no início da década de 80, 79, 80, lutando pelas diretas já e trabalhando e estudando. Me formei e nesse intervalo, meu irmão, um dos meus irmãos, montou, pela origem nossa, do Seu Lico, que é celeiro, trabalhar com couro, montou uma loja chamada Coruminas em São Paulo, que a gente vinha em Minas, comprava sapatão, botina, em Guaxupé, levava para vender, vendia os arreamentos que o meu pai fazia em São Paulo, e ali nasceu a Coruminas. Cresceu lá no bairro de Pinheiros, transformou-se numa loja muito bonita, e daí nós fomos abrindo lojas no interior de Minas, com o objetivo de retornar para as nossas origens. Foi quando nós montamos a Coruminas em Poços de Caldas e eu vim para cá, vim para Poços de Caldas para ficar na loja. Apaixonei por Poços de Caldas, isso já na década de 80, já no início da década de 80, vim para Poços de Caldas, montamos a Coruminas aqui, já tinha Coruminas em Passos, aí montamos a loja aqui, comecei a participar de movimento social, comecei a participar da atividade da cidade, das atividades esportivas, fiz grandes amigos. E por isso eu me tornei Paulinho da Coruminas, que era o nome da loja. Essa história marcou minha vida, porque mesmo quando criança, numa cidade pequenininha, tinha uma pracinha que a gente frequentava, era a praça que a cidade toda frequentava. E tinha uma árvore lá que todos nós gostávamos, brincávamos de pique nessa árvore, brincávamos embaixo dela. E existia lá uma tentativa de cortar essa árvore. E eu, naquela época, ainda muito criança, fiz um movimento e fizemos um abraço simbólico para não deixar cortar a árvore. Para minha alegria, a árvore está lá até hoje. Já há mais de 40 anos isso, e a árvore continua lá. Acho que foi o meu primeiro movimento político que eu fiz em defesa aí do meio ambiente, que hoje é uma marca de toda a população dentro da defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Então, eu não tinha nenhuma pretensão em ser vereador, em ser político em Poços de Caldas, mas quando cheguei aqui, por participar de movimento social, nós fundamos aqui o movimento de arrecadação de agasalho, porque ser uma cidade muito fria, muitas instituições, famílias carentes, comecei a participar efetivamente das atividades esportivas da cidade, das atividades sociais, me tornei professor além de microempresário, e isso me levou naturalmente para um dia arriscar ser candidato. Me tornei vereador. Fui um vereador muito bem votado na minha primeira tentativa de legislativo. Me tornei depois o vereador mais votado no segundo mandato, fruto do meu trabalho. E depois, pelo fato do trabalho de vereador, tive a oportunidade de ser convidado a ser vice-prefeito. E fui vice-prefeito e também fiz um trabalho que diferenciou, que mostrou que o vice-prefeito não tem apenas e simplesmente ficar esperando o prefeito se ausentar para trabalhar. Trabalhei efetivamente, prefeito junto com o prefeito, e me tornei prefeito também de Poços de Caldas, a cidade que eu escolhi, que eu conheci minha família, e mesmo no meu começo de mandato de vereador, ainda como professor de economia, professor de administração, numa escola estadual lá no João Eugênio, no bairro do Jardim, São Paulo. Foi muito bom, foi uma experiência enorme e me estimulou nessa vida. Conheci minha esposa, me casei, tenho 2 filhos maravilhosos. Acho que
que isso é fundamental na sustentação da sua vida, você poder ter a estrutura da família, não só da tua família de esposa, filhos, mas do seu pai. Meu pai é um exemplo de pessoa, minha mãe é um exemplo de pessoa, sempre me ensinaram a linha da retidão, da honestidade, e eu trago isso e passo isso para os meus filhos. E me tornei prefeito com muito orgulho. E fiz da minha administração, determinei ao secretariado que nós tivéssemos uma administração voltada para o ser humano, com um olhar humanitário, uma administração que se preocupasse principalmente com aqueles mais carentes, com aqueles que não tinham espaço de visitar o prefeito, de ir à prefeitura, de ser ouvido. E assim nós fizemos durante 4 anos e que me deu muita alegria. Hoje, apesar de termos sido derrotados na reeleição, hoje reconhecido pela população que foi uma administração brilhante. Nós tínhamos certeza disso, mas hoje se reconhece em função do que nós estamos vivendo. Na realidade, nós estávamos trabalhando na prefeitura com uma preocupação de reduzir custos para o município e ao mesmo tempo de valorizar o servidor. Entre vários prêmios que eu recebi de educação inclusiva, que me encheu de orgulho, que é dar oportunidade para os meninos, para as crianças e jovens portadores de necessidades especiais, ter um olhar diferenciado na administração, por ter sido reconhecido pela Fundação Abrim como prefeito amigo da criança, por ter reduzido o índice de mortalidade infantil da nossa cidade, por ter transformado Poços de Caldas na cidade mais segura para se viver em Minas Gerais e uma das 5 mais seguras do Brasil, por ter conseguido o prêmio de Biosfera em Desenvolvimento Sustentável, por ter sido prefeito empreendedor do Sebrae para o projeto do Comércio Justo, apoiando os produtores do café, por ter sido prefeito que reconhecido na promoção social, com as casas lares, com a casa de passagem, num bom relacionamento com as instituições, entre outras coisas. Nós precisávamos diminuir o custo da prefeitura. Em função disso, nós começamos a analisar que a prefeitura precisava diminuir gastos com telefone, com luz, com internet, com toda uma série de custos com gasolina. E qual que foi a alternativa? Tentar fazer e agregar 2 coisas. Primeiro, é não uma sobrecarga aos servidores, dando a eles uma oportunidade de qualidade de vida melhor. Então nós optamos para reduzir custos, que a prefeitura, na sua parte administrativa, ela funcionasse apenas 6 horas e que os servidores pudessem trabalhar 6 horas. E isso trouxe uma qualidade de vida. Os servidores passaram a poder fazer uma academia, alguns, a sua grande maioria, a ter um outro serviço, um outro trabalho, num outro período, poder levar seu filho na escola, poder almoçar com a sua família, coisa que não acontecia. Então, a proporcionar ao servidor uma melhor qualidade de vida, sem prejuízo ao atendimento da população e diminuindo o custo da prefeitura com gasolina, com telefone, com luz, nos proporcionou e me deu muita alegria poder proporcionar. Por isso que hoje eu tenho o carinho dos servidores e que me ajudaram a fazer dessa administração uma administração vitoriosa e hoje reconhecida pela população. Eu tenho um orgulho danado de ter sido convidado e apadrinhado pelo governador Anastasia para ser vice-presidente dessa associação. A ANGEP é uma associação de ex-gestores públicos municipais que tiveram experiências exitosas, que tiveram uma administração que pode servir de exemplo para outros prefeitos, para que nós pudéssemos nos organizar e ajudar dentro principalmente da política do Pacto Federativo, que é juntar forças dos atuais prefeitos com os prefeitos, com ex-prefeitos experientes, para lutar para que venha mais recursos para o município. O município sofre muito. O município, o governo federal fica com a maior fatia do dinheiro, inclusive que nós lamentamos, porque aí estimula o que nós estamos vendo aí, é mensalão, corrupção, maus negócios entre como nós estamos vivendo aí, e isso tudo cria essa insegurança da população. Então, quando o recurso está no município, está mais próximo do povo, é mais fácil de fiscalizar e vai proporcionar melhor qualidade de vida. Então, a ANGEP ela tem isso como objetivo: lutar pelo Pacto Federativo, lutar por mais recursos no município e, acima de tudo, girar Minas Gerais. Os prefeitos que têm essa experiência, poder levar suas experiências através de palestras, através de projetos que foram exitosos e buscar em outros municípios apresentar a outros. Então, tenho muito orgulho, assim como tenho orgulho de ter sido prefeito que presidiu a Frente Mineira de Prefeitos das Cidades Polos por 2 anos, de ter sido membro da diretoria da AMM, Associação Mineira dos Municípios, e de ter recebido prêmios por gestão em Minas Gerais, sendo prefeito empreendedor premiado pelo Sebrae. Claro que tem, e o brasileiro tem esperança e o momento é agora. Eleição é o momento das pessoas escolherem, poder comparar e escolher o que é melhor para o Brasil. Apesar de tudo que nós estamos vendo, eu acho que o Brasil passa por um momento de reflexão, onde o povo está manifestando, onde o povo está indo para a rua e demonstrando a sua insatisfação
com os políticos, a insatisfação com as autoridades e com o governo. E se não estão satisfeitos, tem a oportunidade de mudar através do voto. Então eu acho que tem que ter esperança sim, porque apesar de termos corruptos, desonestos, ladrões e pessoas comprometidas com o seu próprio partido ou com o seu próprio umbigo, existem pessoas sérias querendo fazer o bem para as pessoas e já demonstraram isso através de alguns trabalhos. Então é escolher bem, votar bem, a força do voto, a força que a pessoa tem através do título de eleitor, que qualquer cidadão é igual a qualquer um. O voto da presidenta da República, do prefeito, do vereador, do deputado, do senador, é igualzinho ao voto do trabalhador que está lá na zona rural, produzindo e trazendo comida para as nossas cidades. É igualzinho o voto do trabalhador, do operário que está nas fábricas, da dona de casa, do jovem, do estudante. Todo mundo tem um direito igual. E é exercer esse direito através da cidadania. A maior demonstração de cidadania através do voto é lutar pela mudança do nosso país. E o Brasil precisa dessa mudança. É isso que eu tenho esperança, é isso que eu quero poder contribuir para que nós possamos viver uma cidade melhor, uma região melhor. Quero trabalhar para o desenvolvimento regional. Conheço essa cidade toda. Um dos projetos da ANGEP é também isso, buscar fazer com que os municípios menores também sejam valorizados, sejam reconhecidos com a implantação de novos hospitais, de estrutura para educação, de empresas para gerar emprego, para que as pessoas não precisem se concentrar apenas nas grandes cidades. Então é com essa esperança, com essa vontade de transformação, de preocupação com o meio ambiente, de preocupação com o desenvolvimento regional, é que eu acredito que nós possamos fazer a mudança e esse país pode ser muito melhor. Então é por isso que nós não podemos nunca perder a esperança. Acima de tudo, acreditar em Deus, saber que Ele tem o poder de nos ajudar a fazer a melhor escolha. Por isso eu tenho esperança de que o Brasil vai melhorar. Com a força do povo, com as bênçãos de Deus, nós vamos mudar esse país.